Vamos lá. Então, dentro da venda direta, a gente tem o mononível, Avon, Natura, Jequiti, né? São as mais conhecidas, né? Que é onde a consultora ou o consultor compra produto dessas empresas mais barato e ali ele tem uma margem de lucro na revenda. É o famoso catálogo. Quem é que nunca teve um catálogo em casa? Alguém foi lá e deu um catálogozinho para você, uma revistinha que você marcou o que você queria. Daqui a 15, 20 dias, a pessoa aparece com teus produtos, você vai lá e paga. Né? Então, esse é o sistema de mononível dentro da venda direta, onde você tem uma única fonte de receita, que é sobre a revenda dos produtos. E por que você tem lucro nessa revenda? Porque a empresa que te fornece o produto permite que você compre mais barato e ali você coloque uma margem de lucro. A empresa, normalmente, ela te dá a revistinha já com o preço tabelado. Então, vamos dizer que está lá na revistinha que um batom lá da Avon é, sei lá, R$ 30, dando um exemplo, tá? Na hora que você for, a pessoa vai te pagar os 30, mas na hora que você for comprar esse produto da Avon, vamos dizer que ela te passe por 20. Então, só foi sua margem de lucro, por aqueles R$ 10. Então, esse é o sistema de mononível. A única forma de você ter remuneração é na revenda do produto, ok? Segundo sistema de remuneração dentro da venda direta, empresas de binível. Uma empresa que foi durante muito tempo binível e depois acabou saindo do binível e migrou para o multinível, é uma empresa, acho que todo mundo conhece, que funciona até hoje, que é a Raco, Raco Cosméticos. Então, a Raco, ela atuava no sistema de binível. O que é isso? 2, né? Bi, 2. Então, ela pagava em 2 níveis. Então, por exemplo, me cadastrei na Raco como um consultor, fui lá, indiquei para algum amigo, ele se cadastrou, ele está no meu primeiro nível. Esse amigo cadastrou alguém, está no segundo. Esse segundo amigo cadastrou alguém, abriu o terceiro, você já não tinha mais ganho. Ela só remunerava pela primeira e a segunda geração. Então, por isso, recebe essa nomenclatura de binível, 2 níveis. Mas a sua rede poderia ter 3, 4, 5, quantos níveis fossem. Você só seria remunerado por todo mundo que estivesse na primeira geração e todo mundo que estivesse na segunda geração. Quais são as características dessas empresas? Mononível, binível, multinível. Mononível, você vai ter muito forte uma base e uma carteira de clientes. Então, você precisa focar 100% na revenda do produto. No binível, você vai ter uma base muito forte de clientes, não tão forte como o mononível, porque você também pode cadastrar algumas pessoas, só que você vai ter que trabalhar muito mais lateralidade do que profundidade. Você vai ter que dar muito mais olhar no seu primeiro e segundo nível do que no seu terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e décimo, que é onde você não tem remuneração. Então, por exemplo, na Doterra, a gente trabalha o poder de 3, que é ter 3 pessoas no primeiro nível. Numa empresa de binível, normalmente as pessoas no primeiro nível vão ter 20, 30, 40, 100 pessoas no primeiro nível. Porque é onde está o ganho dele é no primeiro e segundo nível. Então, ele precisa ter muita gente no primeiro nível para poder ter mais ainda no segundo. Então, imagina que numa empresa de binível, como era a Raco, se eu tenho 100 pessoas no primeiro nível e cada uma cadastrar 2, olha a quantidade de gente que você já vai ter no segundo nível. Então, o seu segundo, terceiro, quarto, quinto, né, e assim sucessivamente, eles são meio que proporcionais à quantidade de pessoas que você pessoalmente cadastrou. Ok? E o marketing multinível. Marketing multinível, o nome já diz, multiníveis. Então, é simplesmente porque a empresa te remunera em vários níveis. Só que como as pessoas não entendem isso, né, elas ficam achando que é um negócio de outro planeta. Mas, basicamente, muita empresa tem os mesmos ou formas de ganho parecidas com o que o multinível tem. Por exemplo, às vezes você vai trabalhar numa empresa que você tem um salário, mas se você bater uma meta mensal de vendas, você tem um a mais. Ou seja, ela está te dando uma comissão a mais. Além dessa comissão a mais, por exemplo, por você bater uma meta pessoal, se a empresa tem lucro, muita empresa, a cada trimestre, ou a cada semestre, ou anualmente, tem um percentual que ela reparte de lucro com os funcionários pela empresa ter batido meta. Então, já são 2 formas de ganho, além do seu salário. Ou seja, tu já teria 3 formas de ganho. Então, tem empresas que você tem o teu salário, mas você também tem uma comissão por bater metas pessoais. Tem empresa que, além do seu salário e, às vezes, a comissão de meta pessoal, tem a meta da empresa ter lucratividade. Porque não necessariamente uma pessoa bater meta significa que a empresa esteja crescendo. Então, tem empresas que remuneram isso. Tem empresas que, além disso, isso no tradicional, tá?
também remunera, às vezes, um gerente, um diretor, por aquela equipe que ele está gerindo. Ah, aquela equipe produziu, bateu, tem mais uma cotinha a mais. E se a gente parasse para pensar, por exemplo, vale transporte, vale refeição, são formas a mais que você tem de ganho, que complementam ali o salário da pessoa. A única diferença, né, de uma empresa que paga em vários níveis para uma empresa no tradicional é que a gente não tem salário. Mas em termos de comissionamento, se você tem 1, 2, 3, 4, 5, qualquer forma de ganho, muitas empresas do mercado tradicional também pagam outras formas de ganho além do salário da pessoa. Só que qual é o problema que a gente tem? 2 problemas, na verdade, aqui no Brasil. A gente não tem legislação para o mercado de multinível. Por não ter legislação, né, é um mercado que não tem diretriz. O que é certo e o que é errado. E o segundo problema que a gente tem é que toda pirâmide financeira se disfarça de marketing multinível. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E acaba trazendo esse mau olhar para esse sistema de vendas diretas, para essa indústria da venda direta. Por quê? Porque tem gente que gosta de dar golpe nos outros, e não é de hoje, tá, gente? A primeira coisa de esquemas piramidais, que é apelidado de esquema Ponzi, surgiu lá em 1900 e bolinhas, 1920 alguma coisa, 1930 em alguma coisa, né? Então, a pessoa pegava dinheiro com aí vamos supor, peguei 10 mil aqui com a Cláudia. Aí a Carla foi lá e me deu mais 10. Aí esses 10 que a Carla me deu, eu tirei 2 e paguei no mês seguinte para a Cláudia. Aí a Cláudia falou, pô, deu 2 mil de rendimento? Aí começa a falar com os amigos, começa... Então foi assim que começou, e é chamado esquema de Ponzi, porque a primeira pessoa a dar golpe nos outros e que ficou conhecido, o sobrenome dele era Ponzi. Então recebeu o nome disso. Ok? A pirâmide que mais durou no planeta foi uma que foi descoberta agora em 2009, acho que foi 2009, 2011, alguma coisa assim, ou foi 2019, alguma coisa assim, que foi nos Estados Unidos, de um alto executivo desses banqueiros, né, que ele ficou durante 20 anos dando golpe em Wall Street. Um dos mais famosos que tomou golpe desse cara foi o Banco Santander. Só que por que ele conseguiu pagar durante 20 anos, né, o esquema dele? Porque ele pagava 1% de comissão. Ele não tinha um sistema de redes. Muitas das vezes, pirâmides financeiras, né, acabam disfarçando e evoluindo o processo. Né? Porque, cara, desde que o mundo é mundo, você vai ter gente pensando em como fazer as coisas certas e você vai ter gente pensando em como dar golpe nos outros. Então, antigamente falava assim, pirâmide é tudo que não tem produto. Hoje, não necessariamente. Você tem pirâmides financeiras que têm produto. Então, é por isso que você precisa entender o modelo e o conceito para você entender. Cara, o que eu faço é pirâmide ou não? Estou numa empresa que é pirâmide ou não? Porque tem muitas das vezes as pessoas entram em pirâmide financeira sem saber que estão numa pirâmide financeira. E muitas das vezes, 90% das pessoas entra numa pirâmide financeira, mas finge que não sabe que é uma pirâmide financeira. Por quê? Porque tem um outro problema. Por que a pirâmide financeira se cria tanto? Porque as pessoas querem ganhar dinheiro rápido de qualquer jeito. Então, basicamente, muita gente toma golpe em pirâmide financeira porque quer o dinheiro rapidinho, né? Então, porque se você analisa, né, é meio que simples, né? Não vou dizer que é fácil, mas é simples analisar se uma empresa é uma pirâmide financeira ou não. Primeira coisa, né? Que você pode até botar isso aí como tópicos, tá? Deixa eu só passar aqui. Espera aí. Então, antes da gente falar de pirâmide, deixa eu só falar aqui do marketing multinível e agora o do marketing de rede, tá? Ô, Rodrigo, mas não é a mesma coisa? Sim, mas são coisas diferentes. O multinível são os vários níveis que você tem de comissionamento para receber. Então, por exemplo, você está na doTERRA, você tem um bônus de início rápido. Ele paga em quantos níveis? Coloca aí no chat. Quantos níveis ele paga? 20%, 10% e 5%. São 3 níveis. Não é isso? Então, isso são já vários níveis. Você vai para o bônus Unilevel da doTERRA. Ele te paga em quantos níveis? 7. Então, isso são vários níveis. Então, é sobre as formas de ganho.
né? Ou a profundidade dessas formas de ganho do marketing multinível. Então, por isso que algumas pessoas chamam de marketing multinível, pelo sistema de remuneração. Outras pessoas vão chamar de marketing de rede. Por quê? Porque você constrói uma rede de consumidores e de consultores. E às vezes as pessoas ficam criando uma coisa na cabeça, mas é uma coisa bem simples. Você não tem hoje uma rede de academias? Então, por exemplo, a Smart Fit, ela tem uma rede dela de academias espalhadas pelo Brasil. Você tem rede de escolas, de curso de idioma, né? O marketing de rede a gente também poderia trazer, se for simplificar, só para ficar fácil de entender, como se fosse um sistema de franquias. Porque cada pessoa é como se ela fosse uma loja. Só que ela é uma loja ambulante. Qual é a diferença da franquia? Que a gente, muitas das vezes, a pessoa chama até de franquia pessoal. Qual é a diferença de uma franquia, por exemplo, pessoal, para uma franquia tradicional? Ah, franquia tradicional. Vou lá comprar uma franquia do Subway. Pô, vou ter que desembolsar, sei lá, 500 mil reais, preciso participar de um treinamento e tenho que seguir aquele padrão da empresa. Não posso fazer nada que saia daquela estrutura. E eu só tenho uma área para atender. Porque como eu tenho um ponto físico, eu tenho uma região que eu posso atender. Tantos quilômetros de distância daquela minha loja, que eu paguei a franquia, para abrir uma nova. Para evitar essa degladiação e concorrência. Ok? Já na franquia pessoal, qual é a diferença? Que você não precisa de um ponto físico. Você também tem que seguir as normas da empresa. Então, às vezes você vê gente nas redes sociais falando assim, tive ID bloqueado da Doterra. Por quê? Porque saiu das normas. Se você for franqueado do Subway e começar a vender McDonald's lá dentro, tu vai ter a tua franquia bloqueada também. Existem normas e regras em qualquer modelo comercial que você precisa conhecer, precisa entender, precisa ler o contrato. Tem gente que assina contrato não só, né, em empresas de vendas diretas, mas no tradicional e não lê contrato. Então, no contrato tem o que você pode e o que você não pode. Então, muitas das vezes, às vezes, por exemplo, o cara está um franqueado, sei lá, do Subway, mas ele quer fazer uma graninha a mais, ele começa a vender um produto lá dentro que não é aprovado pela matriz e que não vem de outros Subways. Cara, se alguém for lá e denunciar ele, ele vai tomar uma chamada. Ele não vai perder a franquia de cara. Ele vai tomar uma chamada para, espero que isso não se repita. E eu preciso que você pare de fazer isso. Aí a pessoa repete a segunda, já toma uma multa, na terceira ela perde a franquia dela, perde o acesso. Ok? Então é importante você entender isso, que assim como numa franquia tradicional e uma franquia pessoal, você segue regras e padrão da franqueadora. Ok? Então, a diferença do marketing multinível para o marketing de rede, nomenclatura, basicamente é a mesma. Mas é que quando se fala de marketing de rede, é a construção da sua rede de negócio, é a sua rede de network, tanto de clientes quanto de consultores. Dentro de clientes, você tem duas variedades: cliente de varejo e cliente preferencial. Quem é o cliente de varejo? É aquele que paga o preço cheio. Todo negócio tem assim. Né? E você tem o cliente preferencial, que é aquele que consome produto mais vezes do que o cliente de varejo. Então, ele tem um benefício de poder comprar com desconto. Se a gente olhar para o tradicional, isso também funciona assim. Se você, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo do McDonald's. Quem compra esporadicamente um lanche do McDonald's, ele entra lá na loja do McDonald's, vai no drive-thru do McDonald's e compra lá a promoção que ele quer, não é isso? Quem consome McDonald's sempre, provavelmente tem um aplicativo do McDonald's e compra hoje com cupom. Então, em vez dele pagar, sei lá, R$40 numa promoção, ele paga 35. Então, é basicamente essa a diferença. Quem é o cliente de varejo do McDonald's? Aquele que come uma vez na vida, outra na morte. Então, essa pessoa não está preocupada com desconto. A hora que dá na telha, porque é muito poucas as vezes, ele vai lá, entra na loja, passa no drive-thru e compra o lanche dele. Aquele cliente que todo mês vai lá, ele quer saber como ele pode comprar mais barato, como é que ele pode economizar. Então, ele baixa o aplicativo, gera os cupons dele, onde tem várias promoções. Então, você já deve ter visto isso. O cara chega lá no drive-thru, ou você mesmo lá com um cupomzinho, tira uma foto, pum. O que era 30 caiu para 25. No final das contas, é gastar 100 num lanche e gastei 80, por exemplo. Estou jogando preços aqui aleatórios.
Isso funciona no nosso negócio. Aquela pessoa que vai comprar de vez em quando, ele vai comprar como cliente de varejo. Né? Ó, a Kelvin botou iFood também assim. Acho que agora a iFood tem clube de assinatura, né? Se eu não me engano. Onde você tem lá descontos, aquela coisa toda. Então, a gente já vive uma sociedade movida por marketing de rede. Só que as pessoas não têm noção disso. E por não ter noção, e muitas das vezes não ter acesso à informação, se cria uma coisa como se fosse um bicho de 7 cabeças. Ok? Então, deu para entender o que é o marketing de rede. É essa construção do teu network. Você vai ter dentro do teu marketing de rede clientes de varejo, pessoas que compram esporadicamente, pagam preço cheio. Você vai ter o cliente preferencial, que é sempre aquela pessoa que está sempre comprando. Essa pessoa que está sempre comprando, ela vai querer um benefício, um cashback, um desconto. Então, ela, no nosso caso aqui, ela participa disso como cliente preferencial. E a consultora e o consultor de bem-estar? É a pessoa que, ao mesmo tempo, é um cliente preferencial, ou seja, ele sempre está consumindo produto, mas ele também é um porta-voz da empresa. Ele também leva a mensagem da empresa e ele é remunerado por isso. Por exemplo, hoje, se você, sei lá, compra coisa na Shopee, a Shopee hoje tem programa de afiliado. Quantas pessoas hoje no Instagram estão lá fazendo, ó, comprei essa garrafa na Shopee, comprei aqui para testar. Cara, maravilhosa. Você aperta, sai água. Quer comprar? O link está na bio. Já viram isso? O que essa pessoa está fazendo? Por que ele se tornou um afiliado da Shopee? Porque provavelmente ele já comprava coisas da Shopee, ele já era um cliente preferencial da Shopee. Tinha lá promoção para ele de frete gratuito, desconto, e agora ele está lá como afiliado falando, ó, a garrafinha é boa. Ah, essa caneta é mágica, você escreve de um lado, apaga do outro. Link na bio. Provavelmente você já deve ter visto isso no Instagram. Então, querendo ou não, isso é uma variação de marketing de rede. Ele está usando a rede dele de contatos para que ele possa fornecer produtos, essas pessoas possam comprar, muitas das vezes, se forem comprar uma vez ou outra, vão pagar o preço cheio, se comprarem de forma recorrente pelo link dele, essas pessoas vão ter cupom, cashback, vários benefícios, vão se tornar clientes preferenciais, e ele é um afiliado, ou seja, ele também ganha dinheiro para poder falar isso. Então o cara já compra as coisas da Shopee, né, já recomenda para os amigos, agora ele vai ser pago para fazer isso. Muitas das vezes você vai malhar numa academia, e a academia faz a promoção assim, ó, se trouxer um amigo, você tem desconto na tua próxima mensalidade. Se mais de uma pessoa da sua família, né, vier malhar aqui, você tem 20%, 30% de desconto. O que ele está te fazendo? Sem você perceber. Ele está te remunerando, só que ele está te remunerando através de economia. E ele está fazendo com que você faça propaganda para ele para trazer mais clientes. Por quê? Porque quem é a melhor propaganda? Quem usa o seu produto. A maior parte das pessoas que malham numa academia foi porque algum amigo está malhando lá. Então o amigo falou, cara, atendimento lá é sensacional, as máquinas são top, localização, pô, vou lá. Então, eu consigo chegar de uma forma muito mais barata nesse cliente, remunerando e incentivando o meu cliente. Então, na verdade, as empresas hoje, do tradicional, utilizam a estrutura que o marketing de rede usa para poder potencializar e divulgar os seus negócios com baixo investimento. O que é mais barato? Eu dar desconto na mensalidade para alguém que é aluno, falar para os amigos virem malhar aqui, ou gastar R$1 milhão para ficar 2 minutos na Rede Globo. Pagar 250 mil para uma influencer fazer, ó, 30, 40 segundos aqui de um stories. Então, esse modelo adotado hoje que a gente vive, cara, funciona e muito. E isso tudo vem do marketing de rede. Apesar da gente não levar o crédito. Apesar da gente viver à margem da sociedade por ainda não ter uma legislação no Brasil. Ok? Marketing de relacionamento. Aqui é o grande diferencial. Então, as pessoas quando entram numa empresa de vendas diretas, elas vão ser pagas em vários níveis. Elas vão construir redes. Mas aqueles que vão ficar ricos são aqueles que conseguem fazer o marketing de relacionamento. Rodrigo, o que é isso? São aquelas pessoas que conseguem se relacionar com outras pessoas e mais do que cadastrar ou colocar gente para dentro, como se fosse gado,
Elas entendem que o segredo do sucesso dentro desse segmento da venda direta é, primeiro, aprender a se relacionar com pessoas. Para me relacionar com pessoas, eu preciso estar interessado por elas e não interesseiro por elas. Segundo, eu preciso entender que esse negócio não é de cadastrar. Se for de cadastrar, você faz marketing de rede, como muita gente faz. Se for de desenvolver as pessoas, você constrói relacionamento. Sabe por quê? Não tem como desenvolver ninguém se você não constrói relacionamento. Porque o desenvolvimento não é da noite para o dia. Então, se eu olhar todos os nossos diamantes e acima, são pessoas que estão trabalhando comigo há pelo menos de 3 a 5 anos. Então, todo esse processo leva tempo. Então, quando eu quero que alguém entre e cresça o mais rápido possível, de qualquer jeito, eu estou fazendo marketing de rede. Estou simplesmente conectando as pessoas na minha rede e pensando em faturamento. Quando eu conecto as pessoas, eu começo a dedicar o meu tempo e crio um sistema para que elas possam se desenvolver, eu saio do marketing de rede para o marketing de relacionamento, onde esse relacionamento constrói pontes de amizade que vai se tornar duradoura e que vai fazer com que essas pessoas aprendam a desenvolver o negócio, criem autoestima e segurança sobre a sua própria capacidade e vai mostrar para elas que é possível que elas cheguem ao topo de qualquer empresa que elas tiverem. Porque quem chega no topo é a pessoa. Mas por que ela chegou? Porque ela estava num ambiente favorável. Porque ela estava num ambiente que ela se sentia parte integrante. Porque ela estava num ambiente que ela percebeu que era um ambiente próspero. Então, se as pessoas conseguem se conectar nessa engrenagem, você sai do marketing de rede para o marketing de relacionamento. Ok? Então, ó, grandes nomes dos negócios do mundo inteiro falam super bem. Robert Kiyosaki, autor do livro, né, Pai Rico, Pai Pobre. Marketing multinível dá às pessoas a oportunidade, com muito baixo risco e baixo investimento, criar seus próprios ativos e adquirir riqueza. Talvez seja um dos poucos segmentos que você, com menos de R$ 1.000, você pode começar um negócio próprio. Né? Hoje, para você começar na Doterra, qual é o seu investimento? R$ 755 a 2.990. Você tem a franquia Living, a franquia Essencial para o Lar e a franquia Top das Galáxias, que é as Soluções Naturais. Qualquer uma desses três modelos, você pode empreender. Se a gente parar para pensar, vamos fazer uma alusão ao mercado tradicional? Se eu vou comprar uma franquia, por exemplo, do McDonald's, todas são iguais? Não. Tem gente que compra só o quiosque de sorvete. É um valor menor. Tem gente que compra a loja de rua, que é o maior investimento, porque o cara tem que construir uma casa ali gigantesca, né? Um galpão ali gigantesco para poder fazer um sistema de drive-thru. E tem um cara que compra a franquia de shopping. Então, só aí nessa brincadeira são 3 modelos de franquia dentro do McDonald's. Todos ganham dinheiro, independente do seu modelo. O cara que é dono do quiosque, futuramente, se ele tiver oportunidade de capital, ele pode passar por uma loja de rua ou de shopping? Pode. O cara que é do shopping, ele pode ter um quiosque? Pode. Então, mais ou menos, imagine isso dentro do nosso negócio. Você tem a franquia Living, que é o Kit Living, a franquia Essencial para o Lar e a franquia Soluções Naturais. Ok? O Max Gehring, tente o marketing multinível. Você será autônomo, terá o treinamento apropriado e não terá chefe pegando no seu pé. Os resultados serão consequência direta do teu esforço. O Donald Trump, ex-presidente americano, ele também é dono de uma empresa de multinível. A Trump Wellness, eu acho que esse é o nome, né? Que é de shakes, suplementos e vitaminas nos Estados Unidos. Então ele fala, está comprovado que o marketing de rede é uma fonte de receita viável e gratificante. E tem um livro, é antigo, mas que eu te recomendo, que é bem legal de você ler, que o Donald Trump escreveu com o Robert Kiyosaki, que chama Nós Queremos que Você Fique Rico. Então, às vezes a gente vai dar ouvido ao Zezinho da esquina, que nunca teve um empreendimento,
não sabe o que é marketing de relacionamento, não tem noção de nada, mas tem opinião de tudo. E aí tu fica abalado, não sabe o que... Por quê? Porque, cara, você precisa se preparar. Porque se é uma pessoa que tem menos conhecimento que você, não entende nada desse segmento, nunca participou de nenhuma empresa, nunca parou para estudar, mas que acha que sabe das coisas, e tu dá ouvido, cara, você está dando ouvido à opinião. Você precisa conhecer os fatos. E se pessoas tão renomeadas no mundo todo, muitos desses caras hoje são sócios ou têm empresas de multinível. E às vezes a gente nem sabe disso. Carlos Wizard, dono da rede, né? Wizard de inglês. Cara, tem uma empresa de multinível também. Aí tu fala assim, pô, muitas vezes, muitos de vocês às vezes conhecem um cara que é um amigo meu pessoal, que é o Caio Carneiro, que ficou milionário com multinível. Hoje não faz mais, mas a carreira dele se criou por causa de multinível. A gente trabalhou junto na Monavi durante 7 anos. Eu fiz 7 anos de Monavi, ele fez 5. Mas ele fez mais 5 depois de Junés. Que é gente que você olha, Primo Rico, Thiago Nigro, começou no multinível. Pablo Marçal, começou no multinível. E às vezes você nem tem noção disso. Porque o brasileiro tem, às vezes, a memória muito curta. Só que eu falo, gente, eu tenho um grande privilégio, que é estar nesse segmento da venda direta há 22 anos. Então, e ter uma memória muito boa. De ver essa galera que hoje está super bem sucedida, mas que a base dessa galera foi dentro do multinível. Eles souberam aproveitar os treinamentos, aprendizado. Muitos desses nem grandes resultados tiveram, mas pegaram todo aquele conhecimento, porque conhecimento ninguém tira de você. Aprendizado ninguém tira de você. E aplicaram isso no mercado tradicional e tiveram um grande sucesso. Ó, a Josi perguntou ali, Rodrigo, você falou que no Brasil não tem legislação para o multinível. Outros países têm? Tem. Mercado americano mesmo é um deles. Então, no mercado americano, não só tem, né, legislação, como se uma empresa não segue essa legislação, ela é considerada pirâmide financeira e você vai preso. Então, por exemplo, no mercado americano é muito simples. Seguiu. Tá lá, por exemplo, Doterra está no mercado americano há 15 anos. Então, ela é pirâmide financeira? Não, porque senão já teria sido fechado, os donos estariam presos há muitos anos. Pô, se ela está funcionando lá há 15 anos, que é um mercado que tem legislação e que cumpre as leis, cara, então esse negócio é sério. Não tem como a Doterra ser uma empresa séria nos Estados Unidos e virar pirâmide financeira no Brasil. Véio. Ser séria na Europa e ser pirâmide no Brasil. Ser séria na Ásia e ser pirâmide no Brasil. Não faz sentido. O modelo comercial é o mesmo. Os produtos são o mesmo. O plano de carreira é o mesmo. As viagens, né, são as mesmas. Então, por que num país que tem legislação ela está correta e aqui ela não estaria? Então, é só ter um pequeno pensamento, um pouquinho mais crítico, você realmente não faz sentido. Outra coisa, pô, será que a empresa consegue enganar uma empresa de multinível, né? Pô, 62 países, 65 países, há 15 anos, porque o Brasil é um dos países que menos tempo tem. Nós estamos há 5. Mas quando você fala, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, México, Europa, Ásia, cara, já estão há mais de 10 anos. Véio. Países que têm multinível há muito mais anos, muito mais tempo do que a gente. O multinível no Brasil, gente, tem mais ou menos 30, 35 anos. O multinível nesses países, Europa, Ásia, né, América do Norte, nós estamos falando de multinível há 60 anos, 70 anos. Os caras têm mais do que o dobro do que a gente tem aqui. Então, não é possível que lá, nesses mercados com rigoroso, com legislação, que cumpre as leis e as regras, a empresa está ok e aqui não vai ser. Alguém vai na internet e fala que isso é não sei o quê, não sei o quê, aí fica todo mundo desesperado. Cara, é só ter um pouquinho de pensamento. É só analisar um pouquinho. Viu? Não tem como, né? Ah, não, eu tô certinho no mundo inteiro, mas escolhi o Brasil para dar golpe. Agora, quando a gente analisa para poder entender o que é, né, uma pirâmide ou não, a gente vai entender aqui, ó. Vamos lá, modelo comercial, modelo tradicional. Você tem a fábrica, o transporte, o atacadista, o representante comercial, muitas das vezes, varejista até o consumidor final. Essa é a cadeia produtiva ou cadeia, né, onde o produto vai passar até chegar na gente. Então, passa por tudo isso, até que a gente possa ter acesso ao produto, ok? E, além disso, de sair da fábrica, transporte, atacadista, representante comercial, varejista, ainda tem um investimento em mídia, para que a gente possa conhecer o produto.
Essa mídia, várias. Televisão, rádio, jornal, jornalzinho que hoje entrega no semáforo. Ah, tu vai no supermercado, o cara tá lançando uma marca nova de pão de queijo. Aí ele põe uma menina lá, ou um rapaz bem vestido, simpático, te oferecendo pão de queijo de graça. Isso é marketing. Isso é propaganda. Para quê? Para que você experimente, ou seja, você crie uma experiência com o produto. Pô, criei a experiência, que gostoso, vou comprar. Vinho, champanhe, suco, café. Quantas vezes a gente vai num supermercado, num atacadão, tá lá. Porque são marcas que muitas das vezes preferem fazer esse marketing direto com o cliente para criar experiência, vai dar mais resultado do que ter que botar milhões para investir na televisão e bater de frente com as grandes. Pô, se eu sei que meu produto é bom, para que eu vou para a televisão? Eu vou no marketing direto para o meu consumidor. Agora, vamos lá. O modelo tradicional faz isso. E o multinível? A mesma coisa. Tu não faz as classes? O que tem na tua classe? Experiência com produto. As pessoas vão degustar o produto, vão conhecer os óleos essenciais, vão tomar o colágeno, vão tomar a fibra, né? Vão fazer um tiragosto ali com um azeite com óleos essenciais. Cara, imagina isso no mercado tradicional. A pessoa estaria no mercado fazendo isso, uma degustação de vinhos, de queijos, de fruta, de pão de queijo, para mostrar que o produto dele é bom. Então, quando vocês estão vendo que basicamente muitas das coisas são iguais, a única diferença é que tu não está dentro do atacadão. Tu está na tua casa ou na casa de alguém fazendo isso. Você não está esperando o cliente vir até você. Esse é o nosso grande diferencial. No mercado tradicional, você tem que esperar o cliente vir até você, né? Então, tá lá no varejista, o cliente tem que ir até a loja para poder comprar. Ele é que vai atrás. Então, no mercado tradicional, você tem muitas das vezes um sistema passivo, onde eu tenho que esperar o cliente vir até mim. No marketing de relacionamento, você tem um sistema ativo. Nós vamos até a pessoa. Agora, quando a tua marca se torna conhecida ao ponto das pessoas te procurarem, o processo é invertido. Mas ele é invertido por quê? Porque de tanto ser ativo na atividade, você acaba voltando para você aquilo que você plantou durante alguns anos, que são as indicações, o bom trabalho, o bom cuidado com as pessoas e com a sua equipe e os seus clientes, ok? Então, qual a diferença do marketing tradicional, olha aí, para o marketing de rede? Fábrica, consultor, consumidor. Só que esse consumidor final é o cliente de varejo. O consultor, você pode botar barra cliente. Então, por exemplo, se você está aqui na sala hoje e é convidado, e você quiser comprar produto da Doterra, não vale a pena você comprar como consumidor final, se você já conhece como funciona a estrutura. Então, tu vai procurar a pessoa que te convidou, para quê? Cara, como é que eu compro produto direto da Doterra pagando mais barato? Já quero usar, para que eu vou pagar 100 se eu posso pagar 70? Não faz sentido. Uma vez que a pessoa descobre o aplicativo do McDonald's, ele gosta do McDonald's, ele agora, toda vez que ele for no McDonald's, ele vai pensar, pô, para que eu vou pagar R$ 40 numa promoção se eu posso pagar 30? Para que eu posso pagar, para que eu vou pagar 20 se eu posso pagar 10? Porque tem 50% de desconto. Então, quando o conhecimento chega até o consumidor final, não faz mais sentido ele ser consumidor final. Ele agora quer ser um cliente preferencial. Ele quer consumir o produto com desconto. Então, eu, como consultor independente ou consultor de bem-estar da Doterra, vou mostrar para as pessoas como elas podem, primeiro, consumir o produto. Ótimo. Então, nesse consumo, ela pode ser um cliente de varejo. Segundo, gostou, quer consumir? Tem uma opção mais barata, onde você, além de comprar mais barato o produto, ou seja, pelo melhor preço, você ainda tem cashback da tua compra. E ainda participa de todas as promoções de produto. Você pode ganhar produto grátis todos os meses. O que você prefere? Pagar o preço cheio ou ter os benefícios? Ter os benefícios. Então, eu vou lá e passo o meu link para que ele possa comprar direto da fábrica. E a partir desse momento, essa figura do consultor sai de cena. E eu mostro para ele como é que ele compra direto da fábrica. E a fábrica me paga por quê? Porque eu gerei um novo cliente. Não é porque eu cadastrei ele. É porque agora ele está comprando o produto direto da fábrica. Ah, e por que ela me paga, Rodrigo? Porque, cara, ela teria que gastar, ó, vamos lá, com atacadista, representante comercial, com varejista, propaganda na televisão, para poder chegar nesse mesmo consumidor. Se eu faço a propaganda de graça para ela e a pessoa compra produto direto da fábrica da Doterra,
Não é justo ela compartilhar um pouco desse lucro comigo? É isso. Só que as pessoas criam um cenário absurdo de algo que é muito simples. A única coisa que você é pago é para fazer propaganda de algo que você usa. E ao invés da empresa estar investindo com o sistema tradicional de venda, ela pega uma fatia disso e reparte com a gente. A gente não tem noção, velho, do quanto as empresas gastam milhões e milhões por ano para divulgar os seus produtos. E que isso espreme demais a margem de lucro dessas empresas. Então, se eu consigo fazer uma forma mais barata e fidedigna, por quê? Porque muitas das vezes as empresas estão pagando no tradicional pessoas para divulgar o seu produto que nem usam. No marketing de rede ou no marketing de relacionamento, você está pagando pessoas que são seus clientes. E que por serem seus clientes e gostarem tanto do produto, eles resolveram compartilhar. E já que eu vou compartilhar aquilo que eu gosto, por que não ser muito bem pago para fazer isso? Marketing de rede versus carteira de trabalho, previdência social. Então, às vezes as pessoas falam assim, cara, é uma briga constante, né, da galera que faz marketing de rede com o cara que é o empregado assalariado. Não deveria. Por quê? Primeiro, um não é inimigo do outro. Os dois podem subsistir juntos. Agora, o que você tem que entender, muitas das vezes o brasileiro não entende isso. Ele passa a vida inteira, 35 anos, 40 anos da sua vida, trabalhando muitas das vezes em algo que ele não gosta, né? Vai se aposentar com menos da metade do que ele tem lá, basicamente, porque ao longo do tempo ainda tem a defasagem salarial, o salário dele não aumenta todos os anos, né? Então o cara hoje tem um padrão de vida. Quando ele se aposentar, o padrão de vida dele vai cair. Só que o que aconteceu? Daqui a 40 anos, o cara às vezes não tem energia mais para empreender. Não tem energia para começar algo novo. Porque ele já está numa fase de vida que era para desacelerar. E aí ele passa uma fase de vida que ele só passa o final o último, vamos dizer assim, o último quarto da vida, passa só pagando empréstimo consignado, velho. Já parou para pensar nisso? Por quê? Porque enquanto tinha energia e disposição, não pensou em empreender. Hoje nós estamos falando de marketing de rede de relacionamento, que é uma grande opção e é um grande modelo comercial. Rodrigo, por quê? Imagina que você trabalha no teu emprego, amanhã tu vai entrar no teu emprego 8 horas da manhã, vai ficar lá até às 18. Aí você fala assim, pô, eu quero abrir meu próprio negócio. Ok, se tu for comprar uma franquia, tu não consegue manter teu emprego, velho. Tu vai ter que arriscar. O marketing de rede permite que você comece nele, sem precisar largar o que você faz. Ah, você tem um salário de 2, 3, 4, 5 mil reais por mês e tu vai empreender com marketing de rede, tu pode fazer à noite, finais de semana e feriados. Ah, mas eu não quero trabalhar esses dias. Ah, por isso ou por aquilo. Então, vai abrir o teu negócio próprio para ver se tu não vai trabalhar mais do que tu trabalharia no marketing de rede. Abre o teu negócio próprio e vê se tu não vai trabalhar de noite, não vai trabalhar final de semana, não vai trabalhar feriado, não vai ter que substituir funcionário quando faltar. Então, às vezes as pessoas não querem abrir mão de um período de tempo delas para que elas possam não precisar mais ter que abrir lá na frente. Então, o marketing de rede permite você criar um negócio sem o custo de um negócio tradicional. Você não precisa ter escritório, você não precisa ter funcionário, você não precisa investir em mobiliário, maquinário, nada disso. O teu investimento são em outras coisas. O teu investimento é no teu marketing pessoal. O teu investimento é em melhorar a tua fala, né? Em criar argumento para poder falar, para poder mostrar para as pessoas, não para convencer ninguém, porque tu não convence ninguém, mas para mostrar os fatos sobre a oportunidade que você está compartilhando. E com isso, a pessoa poder tomar a decisão, ter o poder de escolha se ela quer empreender ou não com você, ou se tornar um cliente, né, do seu produto ou do seu serviço. Beleza? Agora, o marketing de rede ele permite, sim, a possibilidade de você não precisar mais ter carteira de trabalho. Porque a grande verdade é que a gente tem uma previdência social falida. E cada ano que passa, esse rombo aumenta. As próximas gerações, cara, é que pagam a conta disso. Então, tem gente que está trabalhando a vida inteira para se aposentar com um salário mínimo. Cara, se hoje o salário mínimo não dá nada, tu imagina daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, o brasileiro não é escolha. Se o brasileiro entendesse isso, brasileiro não é escolha, é necessidade de empreender. Seja a primeira fonte de renda, seja a segunda, seja a terceira, você no Brasil precisa empreender, velho.
Senão, tu vai ter uma velhice horrorosa, a maior parte da população. Que era um momento para você desacelerar, estar feliz, curtindo família, tá lá estressado, só pagando empréstimo consignado. Tá torcendo, né? Não consegue nem pensar em descansar, porque senão, meu irmão, a família inteira desanda. Faltou, às vezes, a coragem lá quando era mais novo de empreender, né? De fazer algo em paralelo. Então, e o melhor de tudo, imagina poder trabalhar em algo que você não precisa arriscar o teu salário, velho. Eu comecei na Doterra, trabalhava, né, eu tenho uma empresa de consultoria, arrumei um cliente, esse cliente eu fechei um contrato de 10 meses, e dos meus primeiros 10 meses de Doterra, eu trabalhava de 9 às 18 nesse escritório e fazia Doterra à noite, finais de semana e feriados. Eu cheguei a diamante, trabalhando, né, de 9 às 18, de segunda a sexta. Aí, quando o contrato terminou, eu falei, pô, aí eu tive isso que é a melhor coisa, você ter o poder de escolha. Falei, eu não quero renovar o contrato. E não vou pegar mais nenhuma consultoria. Vou me dedicar agora exclusivamente à Doterra. Então, você tem o poder de escolha quando você se dedica de forma profissional ao marketing de rede. O problema é que, muitas das vezes, o marketing de rede, o marketing de relacionamento é mal falado, porque a maior parte das pessoas, da mesma forma que é muito fácil você entrar numa empresa de marketing de rede, é muito fácil você desistir. E as pessoas desistem de tudo. Só que quando entra no marketing de rede, as pessoas aumentam isso num proporcional absurdo. Ah, o cara faz uma faculdade e não termina, vai para outra não termina, vai para outra não termina, tá 30 anos não termina a faculdade. Ninguém fala nada. Aí o cara entra no emprego, sai no outro, vai no outro, vai no outro, não cresce nada, não forma base em nada, ninguém fala nada. O cara matricula na academia há 30 anos, não entra em forma nunca, porque não tem persistência e disciplina para fazer. Ninguém fala nada. Aí o cara entra na empresa de marketing de rede, fica 2 meses, 6 meses, sai do negócio, aí todo mundo fala mal. Então, a taxa de sucesso ou insucesso, na prática, é a mesma de qualquer negócio. Só que aqui fica muito mais em evidência. Mas vai pesquisar qual é a taxa de advogados que tem sucesso e qual é a taxa que não tem. Qual é a taxa de fisioterapeutas que tem sucesso e fisioterapeutas que não têm. Hoje, por exemplo, engenheiro, infelizmente, virou piada de comediante. O cara hoje forma engenharia para virar motorista de Uber. Então, qual é a taxa de engenheiros que têm sucesso e as que não têm? Então, se a gente parar para pensar, a proporção é a mesma em tudo na vida. Só que, por que aqui é tão lá em cima isso? Porque aqui a gente trabalha com a possibilidade da pessoa realizar sonhos. Nenhum outro negócio você tem isso. Então, o cara não fica na advocacia, na fisioterapia, na medicina, envolvendo o negócio com sonhos. Viagem, estilo de vida, qualidade de vida, ter carrões. No multinível, sim. E isso agride as pessoas. Porque a maior parte das pessoas querem que você esteja bem, mas não melhore do que elas. Então, como foi tratado o multinível há muitos anos, fez com que as pessoas também tomassem, isso também é culpa dos profissionais de multinível, tomassem uma repulsa. Por quê? Porque como essas pessoas vivem e viveram muito tempo à margem da sociedade, sendo descriminalizadas, quando alcançam um sucesso, em vez de evoluírem, querem esfregar o sucesso na cara daqueles que não têm. E aí o que eu falo, em vez de se unirem para todo mundo se beneficiar, fica um brigando com o outro. Um que falei que não ia dar certo, cresceu, mas quebrou. Cresceu, mas caiu, né? Então vivem brigando e, cara, os dois poderiam coexistir. Muitas das vezes no trabalho tradicional, você vai ter pessoas que ainda utilizam o modelo de derrubar o outro, né? De ser o chefe ao invés de ser o líder, de ficar boicotando. Então, no marketing de rede, isso acontece muito raramente. Por quê? Porque se você boicotar a tua equipe, ou se o teu upline, a pessoa que entrou antes de você, te boicotar, ele está dando um tiro no pé. Véio. Porque o princípio do marketing de relacionamento é você cresce se as pessoas que estão com você crescem juntas. Imagina se isso fosse em toda empresa, inclusive no tradicional. Talvez a gente tivesse mais empresas prósperas. Mas no mercado tradicional, você tem muito mais o cara, às vezes, criando uma fofoca, denegrindo a imagem do outro para poder crescer e roubar a vaga dele. Por quê? Porque só tem uma vaga de gerente, só tem uma vaga de diretor, só tem uma vaga de presidente. No marketing de relacionamento,
Você tem infinitas vagas. Então, tu não precisa ficar chateadinho porque o outro chegou a diamante. Tem vaga para você. Você só precisa cumprir o que ele cumpriu. Sabe por quê? Para você chegar a qualquer ranking da Doterra, é a mesma qualificação para todo mundo. Não muda. Ah, porque esse aqui tem mais dinheiro, outro tem menos dinheiro, esse é mais bonitinho, o outro é menos bonitinho, esse tem mais tempo, o outro é mais novo, o outro é mais velho. Não, é igual para todo mundo. No mercado tradicional, não necessariamente. No mercado tradicional, muitas das vezes, o cara vem de uma família que tem condições, encaixa ele dentro de uma vaga, às vezes do governo, de uma empresa privada, que uma outra pessoa não vai ter chance. Aqui não. Qualquer pessoa que quiser entrar hoje na Doterra, ela entra como consultor. Ela não entra como presidente. Já parou para pensar nisso? Todo mundo tem que comprar o kit. O cara vai ter que comprar o kit Living 755, Essencial para o Lar 1640, ou Soluções Naturais de 2990. A entrada é igual. Por exemplo, eu moro numa cidade que é Brasília, né? Movida aí por política. Então, o que mais tem aqui é o QI, que é o que indica, e o QS, que é o que insegura. Né? Então, aqui tem uma galera que se tornou profissional em trabalhar em períodos. Como assim? Se a galera que ele apoia está no governo, ele está empregado. Se mudou, ele foi demitido. Então, você tem, às vezes, essa coisa bem diferente do tradicional para o marketing de relacionamento, ok? Vamos lá, trabalho tradicional, horário fixo e exaustivo. Lembra que na classe que eu fiz semana passada eu falei sobre isso? 98% hoje dos brasileiros relatam algum tipo de cansaço. Dentro desses 98%, 63% dos brasileiros relatam que já acordam cansados. Rodrigo, por quê? Porque o cara, ele troca o tempo dele por dinheiro. É o novo modelo, né, de escravizar as pessoas. Lá atrás escravizavam as pessoas e o cara comia e dormia nos porões. Hoje, o cara é escravizado no emprego dele. Trabalha 8 horas por dia, 9 horas por dia, 10 horas por dia para ganhar um salário merreca, para alguém dizer para ele a hora que ele entra, a hora que ele sai, a hora que ele pode lanchar, a hora que ele pode ir no banheiro, se ele vai ou não numa consulta médica, se ele pode ou não ver o filho no colégio, numa apresentação, e quando que ele vai descansar. Pode tirar férias ou não pode? Ah, não, tu não vai porque nessa época tem mais gente, então tu vai ter que tirar em outro local. Então é isso. Trabalho tradicional, você não domina isso. O salário é fixo, poucas chances de aumento, né? Dependendo de onde você esteja, nem crescimento você tem chance. Tem que ter um chefe, nem sempre um líder. Depende do INSS. Se as pessoas entendessem qual é o significado de INSS, buscariam empreender. Não largar emprego, mas empreender. Que é isso, nunca será suficiente. Só que o brasileiro não sabe ainda dessa tradução, né? Então, a gente está aqui para compartilhar um pouquinho. Corre o risco de perder o emprego, né? Amanhã o cara acordou lá de ovo virado, acha que você não está produzindo, que você não faz mais sentido para a empresa, ele chega com um acordo. Ele entra com o pé e você com a bunda. Simples assim. Você pode ter talvez um pouco mais de segurança se passar num concurso público, que hoje tem um alto índice de depressão e suicídio entre funcionários públicos. Por quê? Porque o cara tem duas certezas quando passa no concurso público: que ele não vai morrer pobre, mas também que ele não sai muito daquele lugar. E isso vai desmotivando porque o ser humano não foi feito para ficar travado, sem projeção de crescimento. Nós somos uma espécie que evolui. Já olhou os últimos séculos? O tanto que o ser humano evoluiu? Então, imagina uma pessoa que está há 35 anos no mesmo lugar, não cresceu, não evoluiu, não mudou de cargo. Cara, essa pessoa está morta por dentro, véio. Ela está só subsistindo, véio. Ela não está vivendo. Véio. Péssimo e inacessível planos de carreira. Muita exigência para pouco remuneramento e muitas das vezes ainda com ameaça. Porque se tu não quiser, tem outro que faz pela metade do preço que você. Marketing de rede, você define o seu horário de trabalho. Aí mora um ponto muito negativo. O quê? A falta de disciplina. Porque a maior parte das pessoas no mundo inteiro são funcionárias. Elas estão acostumadas a alguém dizer o que elas vão fazer, que hora elas vão fazer e como elas vão fazer. Então eu começo a empreender
e eu tenho meus próprios horários. Eu não consigo ter a disciplina de fazer as coisas. Por quê? Porque eu fico perdido. Já viram um animal que fica em cativeiro a vida inteira, depois é soltado na floresta? A maior parte deles não sobrevive. Esse é o ser humano, que muitas das vezes fica uma vida inteira sendo empregado dos outros e, de repente, é soltado na selva. Se ele não entender sobre isso, ele não vai subsistir. E aí ele fala o seguinte, não, esse negócio não é para mim, prefiro ganhar pouco, mas ter o meu certinho todo mês. E aí ele percebe o seguinte, que era melhor ser escravo. É muito duro isso, mas é a realidade. Porque a pessoa não consegue ter a autodisciplina. Ele não consegue entender que o ganho dele é proporcional ao valor gerado. Por quê? Porque muitas das vezes no trabalho dele ele estava acostumado a dar o golpe, a enganar, a empurrar com a barriga, a levar nas coxas. Porque fazendo muito ou pouco, eu vou ter o meu salário. Principalmente se eu sou concursado. Não estou generalizando, mas é assim que acontece na prática. Então, quando eu venho para um negócio que depende do meu esforço próprio e o ganho é proporcional ao valor que eu gero, e eu não entendo isso, eu acho que esse negócio não funciona. Eu ganho muito pouco, estou me dedicando muito. Não, você não está se dedicando muito. É que você nunca se dedicou assim. Então, para você, esse muito, na verdade, é pouco. Começa a ter um olhar mais crítico sobre você e começar a notar, na real, quanto de tempo você está gastando para fazer do terra. Não quanto de tempo você fica pensando e planejando, mas fazendo. Mostrando o plano, fazendo classe, anota. Fui fazer uma classe esse final de semana, comecei às 4, terminei às 18. 2 horas de trabalho. E os outros 7 dias da semana? Não fiz nada. Só que na tua cabeça tu trabalhou a semana inteira, porque tu ficou a semana inteira planejando a classe. Só que você só trabalhou 2 horas. Véio. Por essas 2 horas você tem uma remuneração. Só que na cabeça da pessoa, ela põe os 7 dias da semana que ela planejou aquela classe de 2 horas. Ela acha que está sendo mal remunerada. Não está, não. Está sendo muito bem, pelo pouco que você fez. Então, você fez essa classe final de semana 2 horinhas, se tu fizesse 5 classes dessa na semana, 10 horas de trabalho, começa a entender isso. As pessoas não têm esse olhar sobre o próprio negócio. E aí, estou aqui na mentoria. Isso aqui não é trabalhar do terra. A gente está fazendo desenvolvimento pessoal, profissional. Isso aqui não conta a hora de trabalho, não, velho. O que conta a hora de trabalho é aquilo que põe dinheiro no teu bolso. Vai virar para o teu chefe lá aqui, por exemplo, se você trabalha em alguma loja e passar a semana inteira planejando, não vendeu nada. Para ver se ele vai estar feliz. Não, poxa, passei a semana inteira aqui planejando. Tá, e vendeu o quê? Nada. Pô, passa lá no RH lá que tem um presente para você. Outra coisa que tem aqui que acaba deixando as pessoas muito mole. Você não pode ser demitido. Se tu pudesse, tu produziria mais. Mas não, quem se demite aqui é você. Quando você fala, não quero mais fazer. Ninguém nunca vai virar para você e falar assim, você está fora da Doterra. Você que decide se quer continuar ou não. Só que tem um detalhe, você tem uma renda vitalícia hereditária. As pessoas falam assim, mas lá no meu emprego eu tenho isso, tenho aquilo. Tá, cara. Ótimo, mantém lá. Mas e se tu ganhasse 10 milhões com a Doterra? Já parou para pensar nisso? Faz as contas de quanto você ganha de salário e o que você trabalha hoje, trabalhando durante 35 anos, o quanto você ganharia acumulado. Às vezes a gente não se dá conta, tu pode fazer 10 milhões em 5 anos. Pode fazer em 20. O mercado tradicional muitas das vezes não vai te permitir isso. Mas que fosse 1 milhão a mais, que fosse 100 mil a mais, é mais do que você tem hoje. Plano de carreira acessível a todos, nunca para. Somente o da Doterra, ele é infinito. E se alguém algum dia chegar a Triple Presidential Diamond, ela provavelmente vai abrir outros níveis. Então, enquanto tiver gente a fim de crescer, você pode se motivar. No tradicional, tem pessoas morrendo por dentro, porque, cara, não tem mais para onde ir. E muitas das vezes o crescer chega num ponto que é, cara, só agora tendo um QI. Né? Fazendo coisas que eu não gostaria de fazer para poder crescer. Ok? E qualquer pessoa pode entrar. Isso é o legal do multinível. E é o ruim do multinível. Esse negócio é para todo mundo, mas nem todo mundo é para esse negócio. Porque tem gente que não está, na real, disposto a quebrar as correntes. Tem gente que prefere ficar ali com as correntezinhas
porque está tendo ali o pãozinho de cada dia, aquela coisa toda, e tem um medo de empreender. Isso é normal, acontece. Mas não precisa ser você. Então, entenda isso. Tem gente que vai preferir isso, mas não precisa ser você. Negócio tradicional, burocracia sufocante, requer grandes investimentos, requer capital de giro, alto risco, né? Se você for abrir um negócio tradicional, né? 50% das empresas que abrem fecham no primeiro ano. Despesa fixa, é aluguel, funcionário, né? Fundo de garantia. Olha o tanto. E aí você fala assim, cara, muitos negócios começam sem a preparação devida, sem ter um capital de giro. E aí o cara se sufoca e morre no primeiro e segundo ano porque ele não teve o capital de giro necessário para aguentar a onda até que o negócio começasse a dar lucro. Porque na cabeça dele é abrir meu negócio, mês que vem eu já começo a pagar minhas contas. Não. Uma franquia do McDonald's, cara, são acho que 5 anos para o cara ter o payback. Para ele quitar o investimento dele de quase 5 milhões de reais para começar a ter lucro. Então você imagina o tanto de preparação que uma pessoa precisa ter para aguentar um negócio desse. Marketing multinível, sem burocracia, investimento baixo, capital de giro é opcional. Você ter uma quantidade de produtos para que você possa rodar ali no dia a dia. Basicamente, o seu capital de giro é o seu ativo. 600 a 800 reais por mês. Nenhum negócio tem um capital de giro desse. Risco zero, porque todo o teu investimento é em produto. Não quero falar com pessoas, não quero cadastrar ninguém, tu pode só ali comercializar o teu produto. Você recupera o teu capital e tem lucro. Sem despesa fixa, porque você não precisa de escritório. Eu estou em casa agora, compartilhando com vocês. Sem funcionário. Lógico que hoje, como Presidential Diamond, eu acabo tendo uma equipe, eu não tenho funcionários, né? Então, eu tenho um gestor de tráfego, tenho agora quem faz as minhas artes, design. Por falar nisso, estão gostando do layout do PowerPoint? Coloca aí para mim no chat. Não sei se o Cadu está aqui na sala, mas se tiver, brigadão. Cadu, ficou sensacional. Que agora é meu parceiro. Está me auxiliando nisso. Aí eu tenho uma equipe agora de videomaker. Se você reparar, os meus rios estão melhorando. Eu tenho uma equipe agora que está ali filmando, me ajudando na edição. Então, você vai melhorando, né? Vai começando a montar uma equipe, né, para poder melhorar. 4 maneiras de você produzir renda. Então, para você entender. Primeiro, como empregado, né? A maior parte das pessoas está nesse quadrante do lado esquerdo, superior. Possui um emprego e a renda depende do trabalho. Troco o meu tempo por dinheiro. Segunda forma, embaixo do empregado você tem autônomo. Ele possui um emprego, né? Uma renda ali que depende do trabalho dele. É como se o autônomo é o empregado de luxo, né? Vamos dizer assim. Você tem o dono de negócio, e aí do dono de negócio a gente poderia ter 2 variações. Aquele que tem uma ideia e abre o próprio negócio, aquele que compra uma franquia. Então você tem essas 2 modalidades, né? O que abre o negócio dele pode ser que se torne uma franquia depois, dependendo se o negócio dele for escalável, e o que tem a franquia, muitas das vezes, se essa é uma franquia de sucesso, ele pode ter uma segunda, terceira, quarta, quinta unidade. Então, você tem ali, né, um grupo de pessoas, muitas das vezes nesse negócio, porque muitas das vezes ele vai precisar de sócios, ele tem a ideia, mas não tem o capital suficiente para que você possa gerar mais renda, tá bom? E você tem o investidor, né, que é a pessoa que faz investimentos. Ele cria ativos. Muitas das vezes, o empregado, se tem um bom emprego, ou se tem essa mentalidade, ele pode, do pouco, começar a investir, para que em algum momento ele mude de quadrante. Então, se uma pessoa ganha um salário mínimo, ele pode ser um investidor? Pode. Só que ele vai ter que adequar as condições dele, vai começar, sei lá, investindo 10, 50 reais por mês, mas ele, ao longo dos anos ele pode ir mudando de quadrante. O autônomo pode se tornar um investidor? Pode. Também se tiver a mesma coisa. Então, tanto o empregado, o dono ou o autônomo, todos podem se tornar investidor. Você que é profissional da doTERRA, pode se tornar um investidor, uma investidora? Deve. Porque a realidade é que todo mundo deveria pensar nisso, em se tornar um investidor, para que em algum momento você pudesse fazer doTERRA qualquer negócio na tua vida por prazer. E não ficar dependendo daquele ganho mensal. Por quê? Porque através dos seus investimentos, aquilo paga o teu custo mensal. E a doTERRA, por exemplo, vai servir para que você alavanque mais investimentos, você aumente mais o teu capital de investimento, e isso vai te dar uma vida mais abundante. Ok? É a hora que o dinheiro começa a trabalhar para você. Então, o empregado e o autônomo troca tempo por dinheiro. Se a gente, por exemplo, pega um personal trainer, ele basicamente é um autônomo. Então, ele troca o tempo dele por as aulas, né? Que é o tempo por dinheiro, o fisioterapeuta. Então, você troca ali tempo por dinheiro. O dono de negócio ou de uma franquia,
ele já começa a pegar o tempo das pessoas. Se ele, por exemplo, o dono do negócio, se ele tem uma lojinha, tem 2, 3 funcionários, aquilo subsiste porque ele está usando o tempo daquelas pessoas. Da franquia, a mesma coisa. Ah, comprei uma franquia do Subway, monta uma equipe lá que vai trabalhar lá no Subway. Então, eu estou usando o tempo daquelas pessoas para gerar dinheiro para mim. Já o investidor faz o dinheiro trabalhar para ele. E se você não precisar no início do resultado desse investimento, você pega esse lucro, reinveste e aumenta o seu capital. Beleza? Em breve a gente vai ter também aqui um cara sensacional, né, um bate-papo sobre educação financeira, que é algo que eu quero trazer para vocês também. E o que é essa renda residual, né? Basicamente, é o retorno financeiro que o seu trabalho ou seus investimentos geram, mesmo quando você não está em plena função. Isso acontece no marketing multinível. Então, por exemplo, se você constrói uma rede grande o suficiente para não depender mais de você, você acaba tendo uma renda. Só que essa renda, você precisa entender que ela não pode ser gastada toda. Você tem que separar uma parte e começar a investir em outras coisas, para que o seu dinheiro não fique tudo numa única cesta. Ah, tá ganhando 5 mil reais por mês com a Doterra. Cara, começa a separar uma grana e colocar isso em investimentos. E aí você vai procurar, vai pesquisar, vai estudar, né? Ah, vou investir, sei lá, em tesouro direto, em ações, renda fixa, CDB, enfim, você tem, né, um monte de opções, imóveis, enfim, cada um consórcio, cada um vai ver aquelas estratégias que melhor lhe encaixam, né? Não estou aqui para falar sobre isso, tá bom? Então, como o marketing de rede pode te proporcionar alavancagem financeira, né? Então, aqui um exemplo, só para você entender, é uma analogia, na verdade, para você poder entender. Você prefere ganhar 500 mil reais hoje, ou 1 centavo hoje, mas que esse centavo dobre de valor a cada dia durante um mês? Tem gente que, às vezes, pela necessidade, não, quero 500 mil agora, porque eu já pago umas contas, umas dívidas aqui, beleza, ótimo, daqui a um mês você está sem dinheiro. Agora, por que o marketing de rede ele te permite ter isso? Imagina ali, ó, 1 centavo que dobre todos os dias durante 30 dias. O que é isso? Você começou hoje o teu negócio sozinho. Amanhã você apresentou para uma pessoa, essa pessoa comprou o produto como cliente. Ótimo, você começa a ter uma renda. Então, toda vez que aquela pessoa comprar, eu tenho uma renda daquela venda. Só que aí essa pessoa começou a comprar, você começou a atender ela se sentiu bem, ela falou, tem mais alguns amigos aqui que querem comprar. E aí tu vende para aquele grupo de amigos. O que aconteceu? Você multiplicou a tua renda através da indicação daquela pessoa. Aí tu vai lá e fala com um amigo assim, cara, conheci um negócio maneiro, vendi para uma pessoa, essa pessoa me indicou para 5, ganhei 500 reais. Pô, meu irmão, como é que eu faço para ganhar isso? Ah, tu pode se tornar um consultor da minha equipe. Aí esse amigo vai se cadastra ali contigo, compra os produtos, você ensina ele como é que ele vai atender os clientes dele, e agora você tem uma renda dos seus clientes e também dos teus consultores. Não porque você cadastrou, mas porque você está resolvendo o problema dele, levando saúde, bem-estar, qualidade de vida, e mais do que isso, você está acompanhando ele, ensinando ele a usar os produtos, e isso faz com que gere um relacionamento, e toda pessoa que é bem atendida e bem cuidada, indica o serviço. Se tu vai num salão que tu é bem atendido, bem cuidado, você indica o serviço. Se tu vai numa academia que você se sente bem, é bem cuidado, você indica o serviço. Você vai numa loja de shopping, que você foi bem atendido, alguém te vendeu um produto, você gostou um pouquinho, vendedor maravilhoso, você indica o serviço. Então, o seu cliente indica o serviço daquele que atende bem. Os seus consultores são as pessoas que veem o seu resultado através desses clientes. E eles também querem ter. Então, eu vou ensinar como eles vão cuidar dos clientes deles. E a Doterra vai te pagar uma comissãozinha por isso. E essa comissão cresce todos os anos. Eu fiz um negócio, só que não deu tempo de subir, né? Que era o seguinte, o print do meu escritório virtual, dos meus ganhos. Então, no meu primeiro mês de Doterra, eu ganhei R$ 78,40. Então, eu atendi um cliente, que foi um cliente preferencial. No segundo mês, por ter me conectado bem com essa pessoa e ter falado com outras, o meu segundo bônus da Doterra, eu saí de consultor, eu não bati nenhum ranking no primeiro mês. No meu segundo mês, eu saí de consultor para Premier. Meu bônus foi para 2.800. Então, é como se eu tivesse saído ali do, vamos dizer, do 14º dia para o 19º dia. Porque não aconteceu em um dia, foi ao longo do mês. Esses 2.800 foi que cada dia daquele mês, né, de setembro de 2018, alguma vendinha, algum cadastro foi feito, alguma compra de produto foi feita e foi gerando uma comissãozinha que ao final do mês somou 2.800. No meu terceiro mês, eu tinha atendido muito bem aquelas pessoas do meu segundo mês. Meu primeiro mês entrou uma pessoa na minha equipe. No meu segundo mês foram 41 pessoas.
Então, por me conectar bem com essas pessoas, ensiná-las, estar ali no dia a dia, no meu terceiro mês de negócio, eu saí de Premier e fui para Gold. Só que isso não aconteceu no final do mês. Foi um dia após o outro. Então, foi dando esse rendimento de centavos todos os dias. E aí, quando eu cheguei no meu, basicamente, terceiro mês de negócio, que foi em outubro de 2018, eu bati Gold com um bônus de R$ 6.800. Então, isso aqui acontece na prática no marketing multinível se você estiver levando valor à vida das pessoas, né? Em quanto tempo é possível construir uma renda residual? Depende de cada um. E o mercado de bem-estar é uma boa opção para trabalhar? Com certeza, isso pode potencializar. Quanto tempo eu posso construir uma renda residual? Vai depender de cada um, não posso te afirmar, né? Mas eu sei que, em média, em torno de 2 a 5 anos, as pessoas conseguem, que se dedicam bem, né? Não desanimam, mantêm o ritmo, conseguem construir uma boa renda adicional. Talvez não ainda uma independência financeira ou fiquem milionários, né? Fiquem ricos, mas conseguem ter uma renda adicional. Agora, o mercado que você atua pode potencializar isso. O mercado que a gente está, de óleos essenciais, é um mercado que está saturado no Brasil ou é um mercado em franco crescimento? Cara, franco crescimento. Então, se é um mercado em franco crescimento, com uma empresa que ainda é muito nova, não tem concorrência no Brasil no ramo de óleos essenciais. Então, tudo isso, né, vai colaborar para que eu possa construir mais rápido a minha renda residual, se eu tiver concentrado com um plano de ação e pronto para executar aquilo, sem altos e baixos, constante. Beleza? Um estudo recente da McKinsey, em 6 países, aponta que o mercado global de bem-estar está avaliado em mais de 1,5 trilhões de dólares, com um crescimento anual entre 5% a 10%. Estima-se que a indústria global de saúde e bem-estar deve atingir mais de 6,5 trilhões de dólares em 2026. Não é possível que só você que não consiga tirar a fatia do bolo, velho. O que você precisa? Organizar suas atividades e realizar as atividades. Um dos fatores que mais faz com que as pessoas não tenham sucesso é a inconstância. Elas até sabem, têm a noção, mas não conseguem se manter por muito tempo executando. Porque volta lá atrás, naquela mentalidade de empreendedora para empregada. Ok? A pandemia deu uma chacoalhada no setor e, após o susto inicial, o que se viu foi um aumento no consumo motivado pela crença de saúde. Hoje as pessoas estão muito mais em busca de saúde do que estavam há 3 anos. Então, pelo menos 79% das pessoas acreditam que o bem-estar é importante. 42% consideram que é uma prioridade. Isso em 6 países. Venda direta no Brasil. 52% das empresas de vendas diretas no Brasil estão no segmento de cosmético e cuidados pessoais. 22% roupas e acessórios, 4% alimentos e bebidas, 3% livros, áudios visuais e outros. Então, a gente entra ali na parte de cosmético e cuidados pessoais. Ok? Em 2020, foram comercializados, né, bilhões de itens, produtos e serviços por venda direta no Brasil, que geraram um volume de negócios de cerca de 50 bilhões de reais só no mercado brasileiro, juntando todas as empresas no segmento de vendas diretas, ou seja, mais de 10% de crescimento em relação a 2019. E quanto ao mercado de óleos essenciais? Como eu falei, é um mercado crescente, abundante e que a gente tem muito a explorar. Ansiedade. 19 milhões de brasileiros sofrem com transtorno de ansiedade. Os dados apontam que as mulheres são as mais afetadas, representando mais do que o dobro do número de homens. Então, você tem um nicho de mercado aí para atuar. Estresse. A OMS também constatou que cerca de 90% do Brasil, gente, 90% da população mundial sofre com estresse. Uma boa parte disso é financeiro. Tem muita gente que fala assim, estou estressado. 1 milhão na conta, acaba com o estresse, a pessoa, no dia seguinte. Então, o teu problema não é estresse, é falta de dinheiro. Então, a gente resolve isso trabalhando na Doterra, beleza? Então, a preocupação também se justifica, pois já somos o segundo país do mundo com maior nível de estresse. Baixa remuneração, alta carga de trabalho, transporte público ineficiente. Então, você imagina o tanto que a pessoa não é levada ao estresse todos os dias. 2, 3 horas para chegar no serviço, 2, 3 horas para voltar para o serviço, sai de manhã, é greve de ônibus, é metrô que não funciona, é engarrafamento. Olha a loucura, gente. Olha o tanto que essa pessoa é colocada no extremo todos os dias, todos os dias, todos os dias.
E, às vezes, o dono do trabalho, lá do emprego, ainda quer que a pessoa esteja sorrindo e atendendo bem as pessoas. A pessoa não tem qualidade de vida nenhuma. É estresse no ônibus, é estresse no metrô, é estresse no trânsito, é estresse no local de trabalho. Chega em casa 10 horas, ainda tem que arrumar as coisas, fazer mágica em casa, aí vai dormir meia-noite, acorda às 4 da manhã. Cara, como é que não tem estresse? Só que essa pessoa também tem que entender o seguinte, cara, vai ficar assim até quando? Até infartar? Ou vou buscar alguma coisa que me permita, né, ter a chance de, ou a oportunidade de escolher, de mudar. Insônia. Olha que loucura. Segundo a Associação Brasileira de Sono, só 73 milhões de brasileiros sofrem com insônia. 45% da população das grandes cidades, como São Paulo, se queixa de insônia ou dificuldades para dormir. A gente tem produtos que podem ajudar, que podem melhorar a qualidade do sono, melhorar o suporte para as pessoas. Ah, durmo pouco, mas não quer dizer que eu posso... Não preciso, eu durmo pouco, por exemplo, tem muita gente que dorme pouco, por isso que eu acabei de citar, mas não precisa ser um sono de má qualidade. E se ela inserisse um Serenity, uma lavandinha, uma camomila romana, uma bergamota? Vocês estão vendo o tamanho do mercado que a gente tem? E tem gente falando assim, ainda dá para fazer alguma coisa na doTERRA? A vontade de pegar a cabeça da pessoa e enfiar aqui no notebook 10 vezes, pá, 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 para ver se o ser humaninho abre a mente. Automedicação. O Brasil é o país que mais se automedica no mundo. Quase metade dos brasileiros se automedicou pelo menos uma vez por mês e 25% faz todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana. Principalmente quando envolve perda de peso. Vê alguma coisa na internet, alguém fez não sei o quê, já está ali se automedicando. Essa pesquisa foi feita pelo Conselho Federal de Farmácia e concluiu que 77% dos brasileiros têm o hábito da automedicação. Então, estão se intoxicando, muitas das vezes criando hipersensibilidade e nem tem noção disso. Qual é a nossa função? Aprender a forma correta e oferecer para essas pessoas uma alternativa saudável para esse estilo de vida estressante e corrido que a maior parte das pessoas tem. Familiares e amigos, sempre quem está muito próximo da gente é o que mais influencia na escolha do medicamento. Olha que loucura, né? Quem é que deveria te indicar o medicamento? O teu médico. Não, mas é o Zezinho da esquina que sabe tudo, né? Que formou em cachaça, que te ensina lá como é que tu vai usar o negócio. Então, as pessoas têm o hábito de escutar a opinião de quem não tem formação ou conhecimento profundo sobre aquilo que estão falando. Isso é normal no Brasil. Então, não fique chateado se uma pessoa que não tem a informação completa sobre aquilo que você faz dentro da doTERRA e dentro desse segmento, né, é contrária ou é negativa, porque a maior parte das pessoas faz isso para tudo na vida, até para medicamento, que é droga. As pessoas não faz um exame, não vai no médico, começa a tomar dosagem porque o outro está tomando, ele acha que não, aqui é a mesma coisa, o mesmo metabolismo, e manda para dentro. A oportunidade chamada doTERRA é ter uma profissão enquanto você cuida das pessoas. É ser muito bem pago para cuidar das pessoas. Já parou para pensar sobre isso? Ter uma profissão enquanto você cuida das pessoas. Fundada em 2008 com a missão de compartilhar óleos essenciais de grau terapêutico com o mundo e está presente em mais de 60 países. Essa é a sede, para quem não sabe, né, da doTERRA, e quem teve a oportunidade de estar lá agora na convenção. A doTERRA é simplesmente a maior empresa de óleos essenciais do mundo, mais de 4.400 funcionários corporativos, empresa de capital privado, mais, né, de $1 bilhão em ativos, livre de dívidas, 23 escritórios internacionais, mais de 1 milhão, né? Na verdade, aqui hoje é mais de 14 milhões de clientes no mundo. Faltou um 4 ali. E ainda tem um outro detalhe. É uma das poucas, só tem, acho que 10 empresas no mundo. Escuta isso, se vocês quiserem anotar. Foi dado que saiu agora na convenção. Acho que só tem 10 empresas ou 15 empresas no mundo que pagam comissão aos seus consultores sem falhar nenhuma semana há mais de 15 anos, só a doTERRA e mais umas 10 no mundo. Né? Esses dias eu vi uma empresa brasileira falando que já pagou 4,5 bilhões de reais em comissões nos últimos 10 anos. Né? E isso é sensacional aqui no Brasil. A doTERRA já pagou quase 7 bilhões de dólares em comissões. E desde que ela abriu em 2008, nunca falhou nenhuma semana. Essa mesma empresa que é brasileira, que falou que nos últimos 10 anos pagou 4,5 bilhões
de reais, que é a empresa que mais pagou bônus aqui no Brasil, desde outubro não paga os bônus direito dos consultores, ou seja, vem falhando nisso. Então, não está dentro dessas empresas que nunca falharam em pagar os seus consultores. Nunca atrasaram nenhuma semana desde que abriu em 2008. É sobre isso que nós estamos falando. Seriedade, credibilidade, de se importar com seus consultores, seus fornecedores, os seus parceiros, ok? Nossos fundadores, né? Os 7 fundadores da doTERRA. Então, se você vai nas convenções globais, que é em Utah, convenção global, é o único lugar que você vai encontrar os 7. Qualquer outra convenção ao redor do mundo, vai um ou outro. Eles nunca viajam juntos. Então, você quer conhecer os 7 de uma vez, você precisa estar na convenção global o ano que vem, em Salt Lake City, de 18 a 21 de setembro. Então, compartilhar é curar. Como assim, Rodrigo? Quando a gente compartilha, a gente está exercendo a missão da doTERRA, que é a nossa missão, que é ajudar a curar o mundo. Na parte financeira, na parte emocional e na parte física. Então, a gente ajuda a curar o mundo na parte física, emocional e na parte financeira, através dos nossos óleos essenciais, que são 100% puros, que têm certificado de pureza testada e garantida. Poucas empresas no mundo, no segmento de óleos essenciais, têm isso. E agora, não só temos isso, como temos isso no Brasil, na nossa fábrica em Joinville. 65% de retenção é um recorde dentro da indústria da venda direta. E muito isso se deve pela educação continuada, por se importar com seus consultores e os seus clientes, por fornecer conteúdo para isso. Cara, nenhum consultor, nenhuma consultora da doTERRA pode reclamar que não tem suporte para aprender a falar sobre os produtos, para aprender a usar, que não tem acesso à informação gratuita sobre isso. Nós somos a empresa que mais treina os consultores sobre produtos no mundo, gente. Por quê? Porque a maior parte das empresas de marketing de rede só treina os seus consultores para negócio. Só treina as pessoas para recrutar, para enfiar mais gente para dentro, para vender dinheiro. A maior parte das empresas de marketing de rede, a única coisa que vende é dinheiro. E por isso que as pessoas acabam associando isso à pirâmide financeira. A doTERRA é talvez uma das poucas no mundo que não vende dinheiro. Nenhum evento que você for da doTERRA, você vai vir falar sobre dinheiro. Você vai vir falar sobre propósito, sobre pessoas, sobre estratégias, sobre como construir, comprovação científica. E tudo isso engloba a cultura da doTERRA. E é essa cultura que faz com que a gente tenha essa retenção recorde. Porque as pessoas estão usando o produto, estão tendo resultado com o produto. Porque elas estão sendo cuidadas, porque elas estão tendo retorno financeiro. E esse retorno financeiro vem porque as pessoas estão tendo resultado com o produto. E se tem resultado com o produto, são acompanhadas, são cuidadas, as pessoas recompram. E se elas recompram, mais renda é gerada. Então, a renda ela é residual. Por quê? Porque você tem pessoas sempre recomprando o produto. E por que elas recompram o produto? Porque elas usam, aprendem como usar, têm resultado e a boca fala do que o coração está cheio. Então, quanto tempo você está disposta a se dedicar sem desistir para alcançar a verdadeira liberdade financeira, geográfica e de tempo para você e sua família? É esse o questionamento que eu deixo hoje à noite para você. Sobre tudo isso que eu compartilhei. Pensa sobre isso. Quanto tempo você está disposto a se dedicar sem desistir, sem desanimar, para alcançar a verdadeira liberdade financeira, geográfica e de tempo para você e sua família, através da oportunidade da doTERRA. Espero que vocês tenham gostado desse nossa mentoria. Né? Eu, particularmente, curti bastante o layout dos slides, o conteúdo. Né? E semana que vem nós vamos falar sobre marketing digital. Né? Uma coisa que eu quero que você comece a aprender um pouquinho sobre isso. Muitos dos nossos consultores ainda não têm noção, né? Acham que é uma coisa inalcançável, muito cara, inatingível. Então, vai ser um bate-papo bem legal. Né? Eu vou trazer um cara bem especial para estar compartilhando com vocês. Tá bom? Galera, um beijão. Amanhã eu subo o vídeo para o meu canal do YouTube e compartilho nos grupos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana. Vamos para cima. Mês chegou na metade, então a gente tem muita coisa ainda para produzir, muita coisa ainda para poder fazer. Volume, basicamente, já está o mesmo do mês passado, que foi pipoco do trovão, né? Então, isso mostra que a gente está aí no caminho certo. Mantenha firme no teu propósito, na tua missão, que as coisas vão dar certo. Eu estou aqui não só para torcer, mas para poder te apoiar, te dar o suporte e para que você possa entender que essa caminhada a gente faz junto, tá bom?
Fica com Deus, uma ótima semana.